Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos nós darmos continuidade ao estudo da nossa lição do primeiro trimestre de 2021. Estamos estudando o livro de Esther e a lição de hoje, a lição de número 2 que nós vamos estudar, ela tem por título Esther, um espelho para o cristão hoje. Se você ainda não adquiriu a sua revista, faça isso o mais breve possível. Vai aparecer aqui embaixo no nosso vídeo, aqui os caminhos para você ter acesso. Faça isso porque é muito importante para você poder acompanhar esse estudo tão precioso que é feito aqui e vai ao ar toda sexta-feira. Também lembrando você que você pode e deve assistir os vídeos Foco na Lição que vai ao ar às segunda-feira. Você fazendo isso, tendo esse hábito, você vai se acostumando e eu tenho absoluta certeza que quando você ouvir a aula completa, você estará preparado para uma grande lição, uma grande aula na sua igreja. Vai ser bênção, eu tenho certeza disso. Lembrando que essa revista ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, que dentre tantas atividades que ele exerce, ele é também o diretor geral da Editora Betel e também o pastor, o presidente, o bispo-presidente da Catedral Histórica de Madureira, cuja imagem você está vendo aqui aqui ao fundo desse cenário, ok? Para esta lição, ele deixou para nós os seguintes objetivos. Primeiro, entender qual é o papel do cristão no mundo. Segundo, apresentar Esther como um exemplo de fidelidade. E terceiro, ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. O texto bíblico é separado por ele também, Esther capítulo 2, versículos 8, 16, 17. E o texto áureo é este, está lá em Esther 2,15, parte B. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. E a nossa verdade aplicada, as atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. Com estas palavras introdutórias, já quero apresentar os meus convidados, nossos convidados, aqueles que estão sempre presentes aqui conosco, abrilhantando esse trabalho, pastor Marcos Santana. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, muito bem-vindo, segunda lição. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, nossos irmãos, para mais uma aula da Betel Dominical. Muito bem, a paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo para a lição de número 2. Pastor Prates, pastor Marcos, a todos os nossos queridos irmãos que estão conosco aqui na aula, muito prazer estar com vocês. Muito bem, então vamos orar, fique preparado porque vai começar agora o estudo da nossa lição. Oremos, meus amigos, pastor William, pode fazer essa oração? Oremos. Querido Deus, te agradecemos por mais esta aula, pedimos que a Tua palavra possa moldar, ó Deus, a vida de cada um de nós, para que possamos, ó Deus, viver segundo a Tua palavra, segundo, ó Deus, os Teus princípios e valores, que vão moldar a nossa vida para uma vida de vitória e felicidade. Abençoa cada irmão, cada aluno, cada professor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito importante na lição de hoje que façamos uma conexão com a lição anterior. Isso vai ajudar muito na exposição da lição de hoje. Destaco 2 versículos do texto de referência, mais especificamente essas expressões. Muitas moças reunidas, versículo 8, e diz o texto, também levaram Esther. E o versículo 17, alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas. Uma outra versão diz, conquistou simpatia e admiração. Esses 2 versículos nós vamos encontrar como se fosse a linha de toda a lição de hoje. Esther, entre muitas outras mulheres,
Esther se destacando. Então, Esther estava num contexto de competição, de concorrência, mas ela manteve a fé, os valores e um caráter íntegro. Quando eu estava estudando essa lição de hoje, também me veio à mente tendências do ser humano quando se encontram, quando as pessoas se encontram num ambiente de competição e de concorrência, como nós vamos encontrar Esther nessa lição de hoje. E aí eu destaquei aqui 5 tendências do ser humano quando num ambiente como esse: sedução, supervalorização do exterior, negociar valores, capacidade intelectual, ou seja, a pessoa ela confiar mais na sua capacidade intelectual, e estratégias humanas, em detrimento de princípios bíblicos. Então, sendo assim, é uma excelente oportunidade para refletirmos sobre um tema bastante pertinente quando estudando essa lição: contextualização sem contaminação. Eu diria que o resumo da lição de hoje, eu destaco essas 3 expressões: não se corrompeu, fez a diferença e o seu maior tesouro. Então, ela se manteve firme em sua fé e em seus valores. Não se corrompeu. Fez a diferença. Exemplo de vida cristã. Sabendo, ou seja, plenamente consciente que Deus tem um propósito em nossa vida. E o maior tesouro, tópico 3 destaca a presença de Deus, relacionamento com Deus e, como resultado disso, paz com Deus. Iniciando então o tópico 1, o papel do cristão no mundo. O texto da nossa lição eu achei muito interessante. Diz: como uma serva fiel, ela não se deixou corromper com as coisas que o mundo oferece. Ela sabia que pertencia ao povo que tinha aliança com Deus. Evidentemente que ao lermos esse texto, podemos deixar essa reflexão para todos que estão na Escola Bíblica Dominical. Nós, hoje, sabemos que pertencemos a um povo que tem aliança com Deus? Pastor Prates, eu vou pedir, se possível, o irmão fazer a leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Por favor. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu quero destacar desse versículo que o pastor Prates leu: irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis. E essa expressão que tem tudo a ver com a lição de hoje. No meio. Aí no final diz: resplandeceis. Então, esse versículo, ele é uma excelente linha de orientação, de admoestação, de exortação para nós hoje. Como Esther, nós não podemos, porque somos povo que tem uma aliança com Deus, não podemos nos corromper, mas o tempo todo, no meio dessa geração corrompida, perversa, precisamos viver irrepreensível, sinceros,
inculpáveis e resplandecendo. O tópico 1, ele também faz uso de alguns versículos da primeira epístola de João. E eu vou pedir, se possível, o pastor Prates para ler primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Apesar do tópico não fazer menção do versículo 16, mas eu vou pedir, por favor, o pastor Prates ler de 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Não deixem de ler os versículos anteriores, porque nós vamos ver que há instruções bíblicas quanto à atitude da igreja para com o mundo. Mas antes dessas instruções que o pastor Prates acabou de ler, nos versículos anteriores, o apóstolo João, ele aborda relacionamento com Deus, estarmos em Cristo e estarmos na luz. Depois que ele faz essa abordagem, é que inicia o versículo 15. Ou seja, é como se o apóstolo João estivesse dizendo o seguinte: apesar de termos uma vida de vitória sobre o maligno, apesar de termos comunhão com Deus, apesar de ter sido perdoados, como pontuado nos versículos anteriores, porém, as tentações, elas não cessam, elas continuam. 6 vezes, só nesses 3 versículos lidos, 6 vezes é mencionada a palavra mundo. Evidentemente que nós precisamos entender o contexto no qual está sendo mencionada essa palavra, e aí a gente vai entender que se trata da vida da sociedade humana sob o poder do mal. É esse sistema organizado sobre crenças e valores contrários a Deus. É este mundo que 6 vezes é mencionado nesses 3 versículos que o Espírito Santo, usando o apóstolo João, diz: não ameis. Quero destacar 2 argumentos que o apóstolo João usou para não amarmos o mundo. Primeiro argumento que ele usa: é incompatível com amor por Deus. Pastor Prates, ou a pessoa ama o mundo ou a pessoa ama Deus. É verdade. Segundo argumento que o apóstolo Paulo ele utilizou é a transitoriedade desse mundo e das coisas desse mundo, em contraste com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. John Stott, comentando esse texto, ele falou uma coisa muito interessante sobre o amor, porque o texto diz: não ameis o mundo. Não se trata de uma emoção incontrolável, mas a decidida devoção da vontade. É uma questão de decisão. Um outro versículo que também vai nos auxiliar a refletirmos sobre a transitoriedade do mundo e a sua concupiscência é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Por favor, pastor Prates. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então tá aí. O apóstolo Paulo também, como João, ele destaca essa transitoriedade em relação ao mundo, aos desejos carnais, e exorta a igreja a estar atenta a isso. Portanto, faz parte
também da realidade do nosso dia a dia hoje. E o tópico 1.3, ele enfatiza sobre a necessidade de perseverar na fé, mesmo num contexto adverso. Nós não vamos ler para ganhar tempo, mas 1 de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E o outro versículo vai dizer que fé é essa? É a fé cristocêntrica. Portanto, é possível não nos corrompermos. É possível, no meio de uma geração perversa e corrompida, mantermos nossos valores, nossa fé, nosso comprometimento com Deus. Encerrando essa minha contribuição, eu acho interessante porque quando lemos a vida de Esther e como ela se comportou no meio daquela geração, daquele contexto, como ela se manteve, ela soube entrar e sair, ela soube se manter fiel aos seus princípios no meio de tanta competição e concorrência, é possível que algumas pessoas possam pensar assim: ah, mas quem dera que eu pudesse também vivenciar isso. Mas sendo que hoje em dia os tempos são muito difíceis. Então eu quero deixar uma reflexão. Se está registrado na Bíblia e chegou até nós esses relatos, não se esqueça que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não esqueça que se os registros chegaram até nós, é porque tem aviso para nós nesses registros. Então, Deus não ilude, Deus não alimenta uma expectativa no servo dele, numa serva dele, que não possa se concretizar. É possível também não nos corrompermos e sermos fiéis em nosso comprometimento com Deus. Que Deus continue nos abençoando. Muito bem, pastor Marcos Santana, excelente resumo que o senhor trouxe para nós. Na verdade, não tão resumo, porque foi um conteúdo tão precioso, tão bom, né? E enriqueceu muito o nosso conhecimento, tanto na introdução como no ponto 1. Nós podemos então fechar esse ponto 1, dizendo que o Senhor nos ensinou e nós aprendemos que é preciso que haja cristão que faça a diferença em todos os segmentos de nossa sociedade, ao ponto de conquistarem alguns para o Evangelho de Cristo, por causa da sua vida exemplar. Na verdade, não tem outra razão, né, pastor? Não tem outra razão. Então, nós podemos direcionar esse primeiro ponto com esse foco, não é isso, pastor? Amém. Muito bem. Então, assim nós fechamos o ponto 1. Vamos direto ao ponto 2 com o pastor William Barros, um exemplo de fidelidade, pastor William. Muito bem, queridos, depois da excelente explanação do pastor Marcos, trazendo a introdução e o tópico primeiro, nós entramos agora no nosso tópico 2, sobre Esther, o exemplo de fidelidade. Vejam que muitas pessoas acabam sendo contaminadas pelos péssimos exemplos. Pessoas acabam vivendo a vida cristã de uma forma pessimista, achando que não é possível termos valores, princípios, de que pessoas sempre enganam. Acabam muitas pessoas sendo contaminadas por esse tipo de visão e usam esse tipo de desculpa para justamente não congregar, não estar debaixo de uma cobertura pastoral, deixar de ser fiéis a Deus. E a lição de hoje é um resgate dos nossos heróis, dos nossos valores, dos nossos princípios. Ou seja, é possível que tenha o joio, mas temos o trigo. É possível que tenha-se os bodes, mas temos as ovelhas. É possível que tenhamos, como em qualquer área humana, os maus, mas existem aqueles que realmente vivem o Evangelho, vivem a palavra e vivem os princípios de Deus à altura do que se espera, a expectativa da graça. Esther vai nos mostrar, a nossa lição começa no tópico 2, introduzindo, dizendo que vamos nos mostrar Esther rompendo com o que poderia, com toda uma história dela. Ela foi adotada,
com todo o histórico dela, ela rompe com toda a possibilidade de viver uma vida triste, uma vida limitada, uma vida de dor, mas ela vai entender nisso toda a oportunidade que Deus lhe dá para viver justamente uma vida dentro do projeto de Deus. Uma vida dentro dos valores e também da bênção do Senhor. Por isso, logo nesse início do tópico 2, vale a pena dizer que independente do que você sofreu, independente do que você passou, independente do que está errado na sua vida, Deus tem para você um caminho de felicidade. O diabo não queria que você acreditasse nisso, mas independente do que você tenha sofrido, independente das decepções que tenham lhe causado, independente das pessoas que tenham lhe feito sofrer, Deus tem um caminho de felicidade para você, mesmo em meio a tudo que você possa ter passado de ruim na sua vida ou na sua história. A lição continua e ela vai falar logo no início aqui para nós também sobre um ponto muito importante. O pastor Marcos passou por essa palavra e eu vou agora entrar nela, que é a fidelidade de Esther. Existem alguns pontos importantes sobre fidelidade, eu acredito que o que eu vou trazer aqui também serve muito para os professores que vão lecionar, que vão dar aula agora nesse próximo domingo. Quais são as lições que nós podemos tirar sobre a fidelidade em si, na sua essência? Primeiro, a fidelidade é a qualidade do fiel. A fidelidade sendo a qualidade do fiel, ela se mostra pela pessoa ser leal e viver com zelo e cuidado. Uma outra coisa importante sobre a fidelidade é que aquele que é fiel, ele cumpre as obrigações e compromissos assumidos com a outra pessoa. No caso aqui, a sua aliança com Deus. E mais do que isso, se espera que a pessoa que é fiel, ela demonstre a sua fidelidade por meio, não de palavras, não de promessas, mas por meio de comportamento, atitudes e hábitos. Ou seja, fiel não é quem fala, fiel é quem demonstra fruto. Fiel não é quem promete, fiel não é quem tem um discurso bonito. Fiel é quem realmente vive à altura daquilo que ele define ou acredita ser fidelidade. Então, como diz a palavra do Senhor, não amemos de palavras, né? Nós precisamos viver realmente essa fidelidade. No nosso tópico 2, no ponto 1, ele vai falar sobre faça a diferença onde você estiver. E esse é um ponto bastante prático da nossa lição, tendo em vista que Esther era uma estrangeira. Esther não era de uma família abastada e renomada, mas Esther vai fazer a diferença naquela cultura pagã. Esther vai fazer a diferença dentro de um ambiente onde ela era inicialmente uma anônima, uma pessoa sem qualquer possibilidade, mas nós vamos ver em todas essas situações que seriam contra Esther, na verdade não impediram Esther de viver o novo, de viver um tempo maior na sua história. Nossos costumes, e eu friso isso aqui, se há uma lição importante nesse tópico 2.1, é que os nossos costumes, nossas práticas, nosso estilo de vida, ele não vem dessa terra. Nós estamos aqui, mas não somos do mundo. Nós somos de Deus. Ou seja, nosso estilo de vida, as coisas que cremos e valorizamos, em muitos momentos são motivo de chacota. Você, muitas vezes, vai ver ataques no seu local de trabalho, vai ver ataques no meio da sua parentela, em grupos de WhatsApp, quando fala sobre casamento, quando fala sobre santidade, quando fala sobre dinheiro, quando fala sobre dízimos e ofertas, quando fala de igreja, quando fala de não buscar a vingança, quando fala em dar a outra face, quando fala em agir com amor, quando fala em perdão. Você vai ver muitas vezes os nossos valores sendo criticados, zombados. Alguém vai dizer que você está fantasiando, que você é um idiota, que você é um tolo por acreditar nisso, que, como nós, inclusive, já ouvi pessoas dizendo, é que a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado, porque esse tipo de coisa, esse tipo de ensinamento não cabe com nossos dias, quando, na verdade, ao lermos a Bíblia, a sensação que dá é que a tinta está fresca. Deus fala de assuntos pertinentes ao homem, como dor, ansiedade, angústia, paz, felicidade, como se a Bíblia estivesse sendo escrita agora, nesse exato momento. Então nós precisamos acreditar de verdade que viver o estilo de vida baseado na palavra de Deus é algo extremamente atual. A Bíblia não é um livro antiquado, a Bíblia não é um livro retrógrada, a Bíblia não é um livro ultrapassado, a Bíblia é o livro mais atual do mundo. A Bíblia é o nosso manual de vida, de conduta e felicidade.
Quando se vive a partir da Bíblia, não se corre o risco de andar errado. Não se corre o risco de viver no caminho ou na direção errada. Você nunca vai errar andando pela palavra de Deus. Então, Esther vai nos mostrar a necessidade que temos de viver mesmo num ambiente contrário, mesmo num ambiente totalmente diferente em suas culturas e valores aos nossos, é possível e é necessário continuar nos trilhos. Quem sabe você que está trabalhando nessa empresa aí agora, te colocaram num setor que você está vendo várias coisas que não coadunam com aquilo que você acredita. Quem sabe você está vivendo num ambiente agora, nessa faculdade que você está estudando, e muitas oportunidades de pecar, muitas propostas lhe vieram. Quem sabe pessoas que estão me vendo agora nessa aula e que estão sendo confrontadas agora, onde tudo que você crê parece loucura para muitas pessoas e tudo que você repudia parece normal. Mas é necessário se manter fiel e ser diferente. Porque quando você é diferente, quando você faz a diferença, chega o momento de Deus agir. Chega o momento que Deus vai agir nesse sentido e vai mostrar. Eu lembro, eu já falei disso aqui em uma aula anterior, eu me lembro aqui que quando eu tinha 18 anos, eu tinha feito um curso do Senai de eletricista, e eu arrumei um emprego de eletricista numa empresa de ônibus. E eu fui colocado num setor que era para mim muito ruim. Pessoas fumavam o dia todo, música profana o dia todo em som muito alto. Eu me sentia ali totalmente inadequado naquele ambiente. Pessoas falavam palavrão o tempo todo, brincadeiras obscenas. E para mim foi um ambiente muito ruim. Mas aconteceu, todo dia na hora do almoço, eu pegava uma Bíblia pequenininha que eu tinha, eu acabava de almoçar, ia para uma área e ficava sozinho, lendo a Bíblia. Eu tirava meia hora, almoçava e depois tirava meia hora do restante do almoço para ler a Bíblia. O que aconteceu? Em questão de um mês, o meu chefe na época, o nome dele é Félix, ele me perguntou, você é evangélico? Você é cristão? Falei, sim, sou. Eu percebi seu comportamento, seu jeito diferente. Ele começou a me fazer perguntas sobre a Bíblia, perguntas sobre Deus. Irmãos, 3 meses depois, esse meu chefe estava aceitando a Cristo como Salvador. Maravilha, glória a Deus. Aí o que aconteceu? Em 3 meses já não era eu, sozinho. Começou eu e ele ir para o mesmo canto que eu ia para lermos a Bíblia e orarmos juntos. 6 meses depois, nós estávamos fazendo cultos na hora do almoço. Irmãos, eu de macacão, às vezes sujo, eu comecei a ser chamado de pastor na empresa. E teve dias de nós termos 30, 40 pessoas vindo colocar um jornal no chão, gente da parte do escritório, gente do RH, e vir de terno ou de saia e salto alto e sentar para participar do culto. Em questão de 6 meses, nós praticamente tínhamos todo dia cultos com dezenas de pessoas. Gente aceitando Jesus, gente reconciliando e muitos milagres. Ali foi o início maior do meu ministério, foi pregar na hora do almoço na empresa onde eu trabalhava. Então, você pode e deve ser diferente, porque vai chegar a hora que essa diferença vai fazer também a diferença na vida de outras pessoas. Nosso tópico, seguindo aqui, vejam, nós vamos ver um exemplo disso naquela situação. Antigamente a gente falava muito sobre a Rosa de Saron. Nós tínhamos hinos, né? Chamando Jesus de Rosa de Saron. Hoje a gente estudando, é até uma dúvida que muitos irmãos têm. Na verdade, não é Jesus que é a Rosa de Saron, é a igreja. A igreja é chamada, não é o Salomão que é chamado de Rosa de Saron, é a Sunamita. Então, é interessante que no hebraico, a palavra para Rosa de Saron é a palavra Rabatselet, uma palavra em hebraico. No original é flor de Saron. E é interessante que essa flor de Saron, ela é uma flor que tanto ela cresce em lugares mais altos, como ela também cresce em lugares mais baixos, nos vales. Ela tem uma capacidade de sobrevivência maior, tanto em lugares altos como em vales. E essa é uma característica da igreja, uma característica do cristão. Ele pode sobreviver nos momentos de exaltação e também deve sobreviver nos momentos de aperto, nos momentos de vale. Então, ser diferente vai lhe tornar forte e prevalecer mesmo nos momentos difíceis. Nós vamos ver, Davi fez a diferença. Em 1 Samuel, capítulo 17, eu vou só passar pelo texto, vou dar a vocês, 17, versículos 34 a 37, quando Davi está acampado. Israel está acampado no vale de Elá, e o Golias está lá desafiando Israel, e Davi chega naquele acampamento,
com pensamento diferente, com coração diferente, e chamando o gigante de incircunciso filisteu e falando do Deus de Israel, do Deus vivo. A fidelidade de Davi levou Davi a viver uma outra fase na sua vida a partir daquela situação com Golias. Nós vamos ver no tópico 2.2 as estratégias de Deus para a nossa vida. Ou seja, o escritor, o bispo Abner, vai dizer que Deus vai mostrar Deus criando uma ocasião para levar José a encontrar com o faraó e Deus mudar a história de José. No caso de Esther, a ocasião que vai ocasionar, a situação que vai ocasionar justamente esse momento de rompimento e de livramento que vai acontecer para Israel naquele tempo, para os judeus, vai ser o perigo iminente. Quer dizer, aqui cabe uma lição importante. Qual? Deus não podia ter falado, Esther, vai lá e faz isso. Deus não podia ter dito, olha, eu vou dar um sonho para o Assuero e vai chamar Esther e vai acontecer. Mas Deus não fez isso. Quer dizer, às vezes a gente tem que entender o seguinte, Deus abre portas, mas porta não anda, porta não tem perna. Tem hora que Deus vai agir de uma forma que Ele vai criar os meios, as situações, etc. E você olha e fala, meu Deus, que bênção. Aconteceu, glória a Deus. Mas tem hora que você vai ter que buscar estratégia, você vai ter que orar, você vai ter que dizer o que eu tenho à mão, qual é a direção certa, Senhor? O que eu tenho que fazer? Você não pode cruzar os braços e esperar o navio afundar. Você vai ter que parar e dizer, Deus, me dá aqui a direção certa que eu tenho que agir. O problema de muita gente que, de acordo com alguma situação de pressão que ele vive, ele fica sem ação, fica paralisado, petrificado. E se o diabo descobrir que você, sob pressão, você fica assim, sem ação, fica perplexo, ele vai destruir você. Quem sabe agora mesmo, tem alguém me vendo agora, que Deus está dizendo para você, olha, está na hora de agir. Não pode continuar empurrando essa situação com a barriga, está na hora de agir, está na hora de resolver essa questão, está na hora de mudar esse quadro. O nosso tópico 3 vai nos mostrar Esther íntegra e temente a Deus. Nós vamos ver aqui uma das maiores crises do ser humano, que é a crise do ser versus ter. O que é mais importante, ser ou ter? Essa é uma das maiores crises da existência do ser humano. É interessante, até a gente faz uma brincadeira quando a gente viaja para Israel, que o pessoal sempre quer comprar muito quando viaja, quer ver tudo, quer parar aqui e ali para comprar. Aí a gente brinca, a filosofia da viagem é compro, logo existo. A gente brinca com o pessoal. Então, essa é uma das questões importantes. Veja que esse é um ponto, inclusive o pastor Marcos frisou na introdução, e eu vou entrar nesse ponto aqui, que é o quê? A aparência é importante. Deve-se cuidar da aparência. Mas ela não é tudo, não é essencial. A gente está vivendo hoje uma busca frenética pela beleza, pela aparência ideal, pelo corpo ideal, pelo rosto ideal. Veja que o Brasil hoje, se eu não me engano, é o segundo país do mundo, só pede para os Estados Unidos, em relação a justamente cuidado estético. As pessoas estão freneticamente o tempo todo buscando beleza, cuidar da aparência, ficar bonito, envelhecer cada vez mais tarde, ficar jovem. As pessoas estão gastando tubos de dinheiro com isso. As clínicas de estética, cirurgias plásticas, nunca ganharam tanto dinheiro como agora. Bronzeamento artificial e vai embora. A Coreia do Sul, por exemplo, é um dos líderes mundiais em cirurgia de adolescentes. É muito comum um adolescente chega aos 18 anos, por exemplo, ganha do pai um presente, uma plástica no nariz, uma plástica nos olhos, no rosto, nos lábios. As pessoas estão freneticamente buscando cada vez mais a aparência. E a Bíblia vai mostrar para nós em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, olha que texto interessante. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, o aviso é claro. Cuidar da aparência é bom? Cuidar do físico é bom? Sim, mas tem um limite. Qual? A prioridade na vida humana não pode ser isso. Existem pessoas que, por exemplo, vão à academia a semana toda. Pode chover ou fazer sol. Mas se chover, ele não vai no culto. Se chover, ele não vai na igreja. Ela, se não for malhar na academia, se sente mal. Pode estar chovendo que vai. Agora, para ir no culto da escola dominical, está cansado. Percebem o perigo da coisa? Então, de que adianta cuidar do corpo e não cuidar da vida espiritual? Ou seja, você não pode estar bem fisicamente, se olhar no espelho e gostar do que vê, mas sua vida espiritual
está mal. Então é necessário priorizar primeiro a vida espiritual e também cuidar da vida espiritual. Ou seja, não há problema nenhum a pessoa se sentir bem com o corpo, gostar de se cuidar, fazer, se ela tem condições, uma plástica, etc. Apesar que tem pessoas que enveredaram nesse caminho, virou uma loucura. Pessoas que já fizeram dezenas de plásticas e acabaram se tornando totalmente irreconhecíveis de tempos atrás. Os irmãos sabem aqui, existem hoje tratamentos para isso. Tem pessoas viciadas em cirurgia plástica. Nada tá bom, e é silicone, e é não sei o quê, e tá mudando, preenchimento labial. Então, cuidado. Cuide do corpo, mas primeiro cuide da vida espiritual. Esse é um aviso importante aqui. Pessoas que, se for, por exemplo, no culto, tivesse que ofertar, ele fala, eu vou ofertar, a igreja vai comprar um terreno R$1.000, vou ofertar nunca, mas ele gasta tubos de dinheiro, por exemplo, para colocar silicone nos seios. Não tem problema nenhum. Gasta muito em torno da beleza ou da vaidade. Então, é necessário cuidar do corpo, mas principalmente da vida espiritual. Nós precisamos entender, como diz no nosso tópico 3.1, a bênção estava sobre a vida de Esther, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Se você é fiel, se você vive em fidelidade, a bênção está na sua vida. O nosso tópico 3.2 vai falar da vida eterna. Vai mostrar para nós a necessidade do cristão estar olhando para cima. Ou seja, nós estamos no mundo, mas essa vida é passageira, essa vida é efêmera. Nós precisamos estar olhando para Deus. E eu termino aqui dizendo uma coisa muito importante a cada pessoa que está aqui, que é inclusive uma frase que está frisada no tópico 2.3, quando ele fala que Deus tem um propósito na vida de cada crente. Eu termino frisando, voltando um pouquinho na lição, para dizer para você, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua existência. Você não é meramente dados estatísticos, números, você não é mais um Silva nessa terra, ou seja, Deus te conhece por nome, Deus tem um plano com você, Deus tem um projeto para a sua vida. Se Deus levantou Esther, se Deus usou Esther, se Deus guardou Esther, mesmo num lugar pagão, ímpio, de costumes totalmente adversos à sua fé, ela poderia ter caminhado, ela poderia ter sido morta. Ela jejuou para encontrar com Assuero e poderia ter sido morta, mas Deus guardou Esther em meio aos perigos, numa corte pagã, mesmo em meio aos perigos de homens que se autodenominavam Deus. E Deus guardou Esther. Fica firme, Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar, Deus vai te livrar e Deus vai te exaltar. Seja fiel e guarde firme no seu coração as promessas de Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor William. Muito bom o seu comentário aqui no ponto 2 e o início aí do ponto 3. Podemos dizer então que lá no ponto 2, o senhor nos ensinou que a fidelidade, pastor William, é uma das características mais importantes dos discípulos de Jesus, correto? É verdade. Fidelidade, assim como foi Esther. E aqui no ponto 3, nós vamos agora passar ao pastor Marcos, porque eu tenho certeza que o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar e concluir essa lição, pastor Marcos. Amém. Então, vou juntar, pastor Prates, com a sua permissão, sim, comentários do tópico 3 e também já da conclusão. Perfeito. Tá bom? Quero destacar que o tópico 2, ele vai fazer menção também a José, conforme o pastor William, ele mencionou. E chama a minha atenção é que as pressões e as tensões dos respectivos contextos de vida de Esther e José não foram capazes de desviar tanto Esther como José de seus comprometimentos como povo que tem aliança com Deus. Eles tiveram a força, a determinação e a consciência de manterem-se íntegros e fiéis. Creio que esta é uma excelente oportunidade para enfatizarmos em tempos de tantas pressões e tantas tensões, nós, como povo de Deus, precisamos priorizar esse nosso compromisso com Deus. Evidentemente, pastor William, pastor Prates, eu resgato aqui uma expressão que foi muito utilizada, principalmente
no trimestre passado e o anterior, quando falamos sobre as adversidades da vida. É a importância de, como discípulos de Cristo, nós possuirmos um sólido, consistente sistema de crenças e valores. Por isso que eu quero ler esse último parágrafo do tópico 3 da lição. Seu verdadeiro tesouro não estava em sua aparência, e sim no fato da presença de Deus estar em sua vida. Eis aí um exemplo do que eu chamo de sistema de crenças e valores. Provérbios, capítulo 10, versículo 22, eu acho que eu nem separei esse texto. Não, mas aí não precisa não, pastor Prates, tudo bem. Esse versículo, na linguagem de hoje, diz assim: a bênção do Senhor é que nos faz prosperar, e nenhum esforço pode substituí-la. Isso podemos fazer um link com os Salmos 127 e 128. Ou seja, nada substitui a bênção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esther estava no meio daquelas muitas moças, como diz o texto bíblico, mas ela se manteve fiel ao que aprendeu na sua casa com o seu primo. É preciso sabermos lidar com as conquistas, os bens e as riquezas. Interessante, porque Esther teve uma mudança radical na sua rotina, porque ela estava sendo preparada para ser rainha. E aí eu fico imaginando, pastor Willy Prates, a alimentação que foi colocada à disposição dela, as moças que foram colocadas à disposição dela, o tratamento que ela recebeu, as joias que ela recebeu, o ambiente que ela passou a viver. Pastor William, pastor Prates, tinha tudo para se desviar, porque por muito menos a gente ouve pessoas justificarem os seus desvios e o seu esfriamento espiritual, justificam com as circunstâncias e o contexto no qual estão inseridos. A lição de hoje é um verdadeiro chamado à fidelidade, um chamado à permanência, um chamado a saber lidar com conquistas, bens, riquezas, status. Por isso que o Senhor Jesus, ele lançou um alerta tremendo. Esse texto, se for possível, eu vou pedir ao pastor Prates para ler, que também é citado no texto do tópico 3, Mateus, capítulo 6, versículo 19, por favor. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Palavras de Jesus Cristo, quando estava ensinando os seus discípulos. É muito importante, porque o próprio Cristo está exortando os seus discípulos. Não devemos nos concentrar nas coisas que perecem. Devemos ter cuidado em lidar com os tesouros na terra. Claro, pastor Prates, pastor William e meus irmãos, não significa que nós vamos desprezar, abandonar, ficar indiferente ao dinheiro, a um carro, um emprego, um aumento de salário, uma casa. Não significa isso. O que Jesus está dizendo é cuidado para não colocar o seu coração, a sua mente e a sua
prioridade nas coisas que perecem. Devemos evitar. E aí, Jesus vai falar sobre a traça. A traça pode destruir roupas luxuosas, a traça pode destruir roupas caras. E aí a gente lembra aqui de 2 exemplos. Geazi, o moço de Eliseu, foi atrás de Naamã e uma das coisas que ele pediu foi roupas. E Acã, uma das coisas que Acã foi seduzido foi pela capa. Ou seja, tanto Geazi como Acã se deixaram levar por coisas que a traça destrói. Jesus fala da ferrugem que corrompe e Jesus fala dos ladrões que minam e roubam. Eu estava lendo um comentário, achei muito interessante. Os judeus, eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo, porque os judeus identificavam tesouros no céu com 2 coisas. Uma, ações bondosas e 2, caráter. Então, nós podemos extrair desse tópico lições preciosíssimas, porque nós vivemos num tempo, e o pastor William já colocou muito bem isso, em que, infelizmente, até mesmo no nosso contexto cristão, vemos pessoas que supervalorizam status, aparência, posses, quando os valores bíblicos e cristãos estão na contramão desses tesouros. E por isso há tantas pessoas inquietas, por isso há tantas pessoas aflitas, porque na verdade está faltando paz. E paz, como diz a nossa lição, é resultado de relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, comunhão com Deus, precisa ser cultivado. Está aí o exemplo de Esther e de José, como diz a nossa lição. Eles estavam num ambiente adverso, num ambiente de tensão e pressão, mas demonstraram. Não estou dizendo que não tiveram suas preocupações, não estou dizendo que não tiveram as suas palpitações aceleradas, não, mas demonstraram que tinham plena convicção sobre o Deus a quem pertenciam. Essa é a paz. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos ilumine para a responsabilidade que temos como povo de Deus de fazermos a diferença, não nos corrompermos e continuarmos ajuntando tesouros no céu para a glória de Deus e para que muitas vidas, ao verem o nosso testemunho, possam também glorificar a Deus e buscar conhecer o plano da salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por essa brilhante conclusão. Podemos dizer então que os servos do Senhor procuram depositar sua fé em Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, sabendo, pastor Marcos e pastor William, que o nosso tesouro, ou que o tesouro incomparável de cada um de nós e cada cristão é a vida eterna. A vida eterna. Eu queria que você guardasse essas 9 frases que eu vou falar, esses 9 pontos que eu quero citar aqui agora, concluindo. Primeiro, devemos confiar no amor de Deus. Segundo, Esther foi e serve para nós um exemplo para nós cristãos nos dias de hoje. Terceiro, Esther era uma menina que tinha uma fé inabalável. Quarto, nós devemos fazer a diferença onde nós estivermos. Quinto, Deus tem estratégia para a minha vida e para a sua vida. Sexto, Deus tem um propósito para a vida de
todos nós. Deus tem um propósito. Sétimo, a bênção de Deus estava sobre a vida de Esther. Oitavo, nós devemos ter como tesouro, como coisa importante, a vida eterna. Não troque a vida eterna por nada, como o pastor Marcos acabou de dizer. E nono, por último, a verdadeira paz só é possível na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim a gente encerra o comentário com este vídeo, lembrando a você que, querendo Deus, semana que vem o próximo vídeo que nós vamos gravar vai ser sobre a lição número 3, e aí nós vamos falar sobre Mardoqueu, o primo de Esther, e vamos falar sobre a integridade desse homem. Pastor Marcos, você tem mais alguma coisa a dizer? Tem mais a acrescentar? Alguma agenda, alguma coisa? Não, pastor. Tranquilo? Final do início de ano assim, né? Iniciamos já o novo ano com a bênção do Senhor. Muito bem. Pastor William? Eu queria só fazer um convite especial para todo mundo, pastor Prates. Nós estaremos todas as segundas-feiras do mês de fevereiro na Catedral, na nossa igreja de Madureira, lá em Resende, com o querido pastor Davi Cabral Júnior. Nós iremos ministrar 4 segundas-feiras sobre ideologia de gênero e a agenda do anticristo. É um trabalho muito especial para jovens, para adolescentes, para todas as famílias. Se você pode, vai lá para o Templo Central da nossa igreja, do nosso Ministério de Madureira, lá em Resende, e venha estar conosco. Serão 4 segundas-feiras do mês de fevereiro. Muito bem, anote aí. Vamos então concluir. Pastor Marcos Santana, gostaria que o senhor fizesse essa oração para despedir os nossos irmãos. Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, Glória a Jesus. Graças te damos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo ajude a cada pessoa a vivenciar os valores, as verdades eternas. Que o Teu Espírito nos conduza, nos capacite a fazermos a diferença. Que o Teu Espírito nos ajude, nos capacite a sermos irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração tão perversa e corrompida, a resplandecermos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.